A nova rodada da pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, deveria servir como um forte sinal amarelo de alerta para a campanha do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e para a oposição ao presidente Jair Bolsonaro de um modo geral. Ok, Lula garante ainda uma boa vantagem. Ok, em um quadro mais amplo de avaliação de todas as pesquisas, a corrida eleitoral pouco se altera e tem sido quase uma linha reta o desempenho de Lula, de Bolsonaro e dos demais adversários que estão bem mais atrás. Mas a verdade é que, ainda que seja tímido, a pesquisa mostrou um avanço de Bolsonaro. E mostrou um avanço no momento em que o governo deu dois dribles fortes na oposição no Congresso. Talvez mais que dribles tenham sido gols. Engana-se quem acha que a parada é meio que um 7-1 para Lula. Nos últimos dias, Bolsonaro costurou dois instrumentos no Congresso que de alguma forma poderão se reverter a seu favor e transformar essa aproximação que a pesquisa Genial Quest mostrou agora em uma tendência até outubro. Primeiro, a oposição no Senado não teve a coragem de tentar derrubar a PEC que garante de forma absolutamente leviana autorização para Bolsonaro gastar os tubos, burlando a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Certamente a Câmara repetirá a quase unanimidade de apoio à PEC. E é evidente que Bolsonaro não terá a menor timidez em usar ao máximo os instrumentos que lhe forem dados. A conta pesada vai ficar para o próximo governo. Segundo, a generosa decisão dada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de deixar a CPI do MEC para depois das eleições. Se houve ali, e ninguém parece ter muita dúvida disso, um grave esquema de corrupção, e se há questões sobre o funcionamento desse esquema a ser investigadas e esclarecidas, isso pela decisão de Pacheco será sonegado do eleitor em outubro. Depois, se o eleitor ficar sabendo de alguma coisa que poderia de alguma forma ter alterado a sua decisão, o leite já vai estar derramado. Bolsonaro livrou-se do que certamente seria um forte fator de desgaste para ele. A forma como o governo conseguiu dar um baile na oposição nesses dois episódios mostra como subestimar Bolsonaro e seus aliados é uma forte bobagem estratégica. No fundo, o perfil do próprio Bolsonaro como político e cidadão parece contribuir para que ele acabe sendo subestimado, o que se mostra um grave erro. Bolsonaro é o capitão sem grande formação intelectual, grosseiro, de ideias menores e muitas vezes preconceituosas, que repete conceitos rasos e frouxos que muitas vezes não correspondem à realidade, que agride muitas vezes em vez de convencer. Quando ele era deputado, a oposição concluiu em determinado momento que a melhor estratégia deveria ser ignorá-lo, não responder, fingir que não ouviu, em vez de tomar providências para evitar que Bolsonaro continuasse repetindo esses seus absurdos. Não foram poucas as vezes em que declarações de Bolsonaro poderiam ter virado processos de cassação, que não foram adiante por ter prevalecido essa estratégia. Ocorre que Bolsonaro bem sabia para quem ele estava transmitindo esses seus recados, e foi assim consolidando a sua militância. A oposição descobriu que havia escondido uma parcela da população disposta a disseminar ódio e preconceito, que fortemente se identificava com o que há de pior no ideário e no comportamento de Bolsonaro. Esse grupo que emergiu nunca mais vai submergir de novo. O Brasil terá que aprender a conviver com ele. Vindo à tona esse grupo, a oposição também demorou a enxergar que ele viria a se organizar em torno da candidatura de Bolsonaro. Quando a oposição acordou, antes de 2018, Bolsonaro já era um candidato viável, que conseguiu então ampliar-se para grupos mais ao centro, que não notaram os problemas que poderiam ter no futuro
construindo a estratégia do impeachment de Dilma Rousseff, os desdobramentos da Operação Lava Jato e a prisão de Lula. Há hoje um grupo diverso de políticos de centro-direita arrependidos, alguns até agora com Lula, caso do próprio candidato a vice Geraldo Alckmin. Mas como de fato fica esse sentimento entre os eleitores? Agora, o hábito de subestimar Bolsonaro permanece com ele no poder. Um governo confuso, que não consegue conter a inflação, a crise econômica, que deu respostas disparatadas e trágicas à pandemia de Covid-19, que em vez de resolver as coisas, demite os auxiliares a 3x4 para colocar outros que da mesma forma não vão dar solução alguma aos problemas. E o caso da Petrobras e dos combustíveis é nesse sentido notório. Mas então vem a pesquisa Quest e mostra que 26% da população segue achando o governo bom ou ótimo, que no comparativo dos 3 cenários colocados, Lula caiu 1 ponto de 46% para 45% e Bolsonaro subiu 1 ponto de 30% para 31%. Que em suma, aconteça o que acontecer, Bolsonaro mantém esse patamar em torno de 30%. Que ao contrário da rodada anterior, na margem de erro, a pesquisa já não garante, como na rodada anterior, que Lula possa vencer a eleição no primeiro turno. Essa rodada mostra que a polarização está muito consolidada, com a distância entre eles menor do que no último mês. Em voto espontâneo, Lula tem 31% das intenções de voto e Bolsonaro 24%. Indecisos somam 40%. Avalia o diretor da Quest, Felipe Nunes. Com esses números, não é possível afirmar se a eleição vai ser definida no primeiro turno. Continua ele. Subestimar o capitão foi desde sempre um erro, que acabou fazendo com que ele, para uma parcela da população, virasse então o mito. Se Lula e a oposição quiserem continuar mantendo a vantagem que as pesquisas mostram, até agora eles deveriam levar Bolsonaro mais a sério. Eu sou Rodolfo Lago, diretor do Congresso em Foco Análise, e os comentários que antes eram exclusivos para os assinantes do Congresso em Foco Insider, agora serão públicos, publicados em texto e vídeo aqui no site. Muito obrigado a todos pela atenção da leitura.